No programa de hoje eu convidei a doutora Gabriela, nós vamos falar sobre ronco. Quais são as causas e o tratamento? Vamos falar das causas principais do ronco, né? E as causas são variadas, a gente tem relações com a obesidade, relação com questões anatômicas, né? Hábitos, posição de dormir e os inúmeros tratamentos que envolvem cirurgias, dispositivos que melhoram a respiração e aparelhos intraorais que a gente usa só na hora do sono. Vamos ver, está ótimo. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Então vamos começar descobrindo o que é o ronco. Seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui e conversando de um assunto tão importante, né, de que precisa ser esclarecido para toda a população. Então, o ronco eu acho que é o princípio mesmo, né? O ronco nada mais é do que a vibração dos tecidos na área da garganta pela dificuldade do ar passar. E realmente o ronco é o sinal que mais incomoda as pessoas, incomoda principalmente quem está junto, né? Nem todo mundo se acorda com o próprio ronco, mas eu costumo dizer assim que uma pessoa que eventualmente durma com com um companheiro que ronque, e ele próprio não tem um distúrbio do sono, ele pode passar a ter, né? Porque o ronco da pessoa que está junto atrapalha o sono dele. Mesmo que não acorde, mesmo que não escute, aquele barulho incomoda e atrapalha o sono. Normalmente a pessoa acaba despertando, superficializando o sono, né? Então, o ronco é um sinal importante pela dificuldade do ar passar na região da garganta. O ronco, ele pode ser um sinal de uma doença mais grave, a apneia do sono, que a gente pode comentar depois, mas, eventualmente, ele não tem relação nenhuma com uma doença mais grave. Ele pode ser, a gente chama isso de ronco primário. Ele é exclusivamente ronco, a gente não tem uma doença associada. E quando isso acontece, a decisão de tratar ou não é muito pessoal. A pessoa vai tratar porque ela quer não incomodar alguém. É uma questão social, na verdade, que constrange, que faz quem está junto dormir mal, às vezes num espaço público, num avião, num conjunto de pessoas, né? Quando dorme com alguém que não tem muita intimidade, um colega de trabalho. Então, a pessoa vai tratar por esse motivo. Agora, quando junto com o ronco a gente tem, além da vibração do tecido, a dificuldade de passagem do ar, aí sim a gente tem consequências mais sérias, que podem ser daí um sinal de apneia do sono, que daí é uma doença bem mais grave. Sim. E por que isso acontece? É uma questão só fisiológica? É uma questão de posição na cama? Qual é os motivos? Quais são os motivos? Os motivos são bem variados, sabe? A gente fala que é multifatorial. Eu gosto de chamar a atenção disso porque é a prova de que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Nós precisamos de vários profissionais de várias áreas, né? Veja, eu sou na área da odontologia, eu sou dentista especializada nessa área porque as causas são variadas, por isso que a gente tem uma série de profissionais envolvidos. Então, voltando especificamente à tua pergunta, as causas variadas, elas estão relacionadas, por exemplo, com posição de dormir, estrutura óssea e facial, pessoas que têm uma questão anatômica mesmo, o osso um pouquinho mais para trás, o queixo menor, a língua mais volumosa, né? Então, ter menos espaço dentro da boca, isso pode obstruir a passagem do ar. Peso, né? Obesidade, infelizmente, então é gordura, tecido adiposo na região da garganta, questão de barriga, que comprime diafragma, peso realmente, né?
E então, questões de hábitos, né? Mau hábitos, excesso de alimentação à noite, o álcool, nada mais é do que um relaxante muscular, atrapalha a arquitetura do sono. Medicações variadas a gente tem que causam problema de sono, né? Então, as causas relacionadas diretamente ao ronco e à apneia são muitas vezes anatômicas, hábitos, né? E questões de saúde geral da pessoa, né? Que está envolvido com excesso de peso e tal. Quais são os medicamentos que podem provocar o ronco? Então, a gente tem alguns medicamentos que, na verdade, assim, especificamente agravamento do ronco, né? Está relacionado com todos os medicamentos que podem aumentar o relaxamento muscular, né? A gente não tem um medicamento específico que cause ronco, isso é importante deixar claro. Mas as pessoas que têm uma predisposição ou que estão acima do peso, que comeram muito à noite, que estão numa fase, por exemplo, de obstrução nasal, rinite alérgica, que a gente tem muito aqui, então, e ainda usam alguma medicação mais sedativa ou que aumente o relaxamento muscular, isso relaxante muscular mesmo para dor, alguns antidepressivos, alguns medicamentos que realmente vão aumentar o relaxamento e tornar o sono mais sedado, né? Mais sedativo, uma medicação mais sedativa. Então, eu acho que isso não é um medicamento específico que causa. Então, uma pessoa que não ronca, que não tem apneia, os medicamentos não vão causar isso. Mas em quem tem essa predisposição ou já ronca, passa a roncar mais. Tem muito mais relação com alimentação, com álcool, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que ronca um pouquinho numa noite que ela vai num churrasco, toma um monte de cerveja. Então, isso realmente vai aumentar a chance de ronco e apneia. Mas todas as causas têm tratamento? Ou existe algum tipo de fator que é só controlável e tem que conviver com ele? Então, infelizmente, alguns fatores sim, a gente fala que a gente trata todos os casos, né? Mas nem todos os casos têm cura, alguns são só acompanhamento mesmo. Então, a gente controla, né, através de vários tipos de terapia, todos os tipos de ronco e apneia. Nenhum paciente precisa sofrer de ronco e apneia, aliás, não deve, né? Porque a apneia é uma doença muito grave, que gera consequências na saúde do paciente, consequências cardíacas, cerebrais. Então, é fundamental que seja tratado. Mas, realmente, as causas, por exemplo, obesidade. Existe tratamento para obesidade, mas a pessoa pode não conseguir perder o peso. Então, a gente, enquanto ela não perde o peso, tem que controlar a apneia do sono. Questões anatômicas faciais, de obstrução, tamanho de língua, espaço na via aérea, o osso, nem sempre a gente consegue corrigir por completo num tratamento cirúrgico. Então, se faz a cirurgia, mas às vezes existe ainda um resquício de apneia e de ronco que tem que ser controlado por um outro tipo de terapia. Mas na grande maioria das vezes a gente consegue sim um tratamento muito eficiente, mas o mais importante é dizer isso, todo ronco e toda apneia obstrutiva do sono tem controle e deve ser tratada. Como que a pessoa percebe no dia a dia que aquele ronco está prejudicando? Não é só incomodar o parceiro, não é só o barulho, como que a pessoa... Porque muitas vezes a pessoa fala, eu ronco, é normal, todo mundo ronca, muita gente ronca. Mas como que ela percebe? Quais são os sintomas que as pessoas têm? Sim, é exatamente isso. Quando o ronco ele é um sinal da apneia do sono, a gente tem então uma oxigenação reduzida, passagem do ar menor, e a gente tem aí realmente um diagnóstico de apneia do sono. Os sinais são variados, assim, na grande maioria das vezes, durante o dia, o paciente vai perceber que ele tem sonolência diurna, ele tem a sensação de um sono não reparador, ele acorda de manhã com o despertador toca, é um esforço muito grande para ele. Ele tem dificuldade de concentração. Muitas pessoas buscam tratamento
por dificuldade de concentração. Vai num neurologista porque acha que está com um problema já de, sei lá, de memória, de demência, e na verdade é um cansaço crônico provocado pela noite mal dormida, né? Então, problema de memória, irritabilidade, né? São pessoas com dificuldade de concentração, ficam mais impacientes. Tudo aquilo que a gente sofre quando a gente tem uma noite mal dormida. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Mesmo quem não sofra de apneia, de ronco, já passou por alguma situação na vida em que dormiu mal, né? Ou porque teve que pegar um avião, ou porque o bebê chorou, o vizinho foi numa festa. E as consequências no dia seguinte são de cansaço. E aí gera irritabilidade, dificuldade de memória, cansaço extremo, dorme fácil em qualquer lugar. E é isso que acontece, só que isso acontece todos os dias com uma pessoa que sofre de apneia do sono, né? E a outra questão bem interessante é isso. Às vezes a gente pergunta para o paciente no consultório, né? Você dorme bem? E o paciente responde, sim, eu durmo muito bem, eu durmo fácil em qualquer lugar. Isso significa que não dorme bem, né? Porque um adulto, em condições saudáveis, de um sono normal, ele deveria ter disposição durante o dia. Ele não pode ter sonolência se ele dormiu, por exemplo, 8 horas de qualidade. Se teve qualidade na noite do sono, ele não pode ter sonolência diurna, ele não deve ter. Então, essa é uma prova, assim, dormir fácil, dormir na sala de espera de uma consulta médica, né? Dormir facilmente no carro, quando está como companheiro, como caroneiro, né? São sinais durante o dia de que a pessoa está com problema de sono e tem que investigar. E qual seria o primeiro passo para a pessoa começar a investigar o sono? Então, o primeiro passo é buscar uma equipe multidisciplinar especializada em sono, né? Então, normalmente a primeira etapa é através de um médico, né? A gente já tem orientação e formação para conduzir e orientar o paciente. Quando o paciente nos busca primeiro, né? Eu como dentista, a gente orienta a fazer exames de avaliação do sono, que é o exame de polissonografia, em que vai dormir numa clínica. E consegue conduzir o caso de uma forma corretamente, encaminhar para médicos e tal. Mas, de fato, o primeiro passo, o melhor caminho é buscar um médico especializado em sono. Pode ser na área da otorrinolaringologia, em que já vai avaliar vias aéreas, nariz, né? Na área da pneumologia, profissionais que são especializados em sono. Hoje a gente tem diversas áreas da medicina, cardiologista, neurologistas que estão se especializando em sono e conseguem conduzir isso. E temos serviços bem preparados com equipe multidisciplinar, onde a gente tem realmente dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico. Mas o primeiro caminho é uma avaliação com um profissional que, com certeza, sendo especialista, vai solicitar, quando ele julga necessário, a partir do exame de anamnese e de uma entrevista clínica, vai solicitar o exame adequado, que é a polissonografia. É um exame onde o paciente vai dormir na clínica e vai avaliar o sono e poder ter o diagnóstico de tudo isso, né? De nível de apneia, se ele só ronca, se a relação do ronco com a apneia, qual é a relação do ronco com a apneia, se realmente tem uma apneia do sono, e a partir disso poder conduzir melhor o tratamento. Muita gente acha que o sono profundo é aquele quando ronca. Dormiu tão bem que estava até roncando. Verdade, né? verdade. No passado o pessoal falava muito isso, né? É muito comum a gente escutar isso até hoje, assim, que é a mesma situação com a pessoa que acha que dormir bem é quem dorme em todo lugar. Achar que dormir bem porque ronca, está no sono profundo também, não é verdade. Normalmente o ronco acontece numa fase um pouco mais superficial do sono, né? A fase mais profunda do sono, onde a gente relaxa realmente, não acontece mais o ronco. Então, o ronco e a apneia do sono, quando eles estão nessa fase mais superficial, inclusive eles causam um despertar transitório, que a gente fala com mais frequência, como chama de microdespertar. Então, a gente interrompe a noite do sono, interfere nessa arquitetura do sono. Não consegue ultrapassar aquela fase do sono para ir para o sono profundo. Exatamente. E aí, toda vez que acontece esse despertar transitório, reinicia o ciclo do sono, porque durante uma noite de sono, o sono acontece em ciclos, né? Em fases. Então, um sono normal, uma média de 4 ciclos completos. Mas toda vez que a gente tem essa interrupção, eu reinicio o sono, né? Diversas vezes. E aí, é por
por isso que a pessoa fica cansada, exausta, porque ela não chega nas fases mais profundas do sono, né? Então, isso não é verdade, infelizmente, roncar não significa que dormiu bem e que estava num sono profundo. Pelo contrário, provavelmente estava com dificuldade de chegar no sono profundo. Outros mitos sobre sono. O que o pessoal chega no seu consultório completamente enganado? Então, essa questão com relação ao tempo de sono, né? Achar que dormiu bem porque dormiu muitas horas, preciso de muitas horas, né? Isso é uma outra coisa bastante comum, né? A pessoa confundir a qualidade com a quantidade. Então, achar que vai dormir muitas horas é porque ele deveria acordar mais descansado, mas não necessariamente tem essa relação. A gente sabe que existem os dormidores curtos e os dormidores longos. O que é isso? São as pessoas que realmente têm uma necessidade maior ou menor. Mas a média das pessoas fica realmente entre 7 horas e meia e 8 horas. E muito difícil um adulto que tenha uma necessidade acima de 8 horas e meia, 9, né? E também abaixo de 6 horas é muito difícil. Então, isso não é uma verdade, é um engano que as pessoas têm. E a outra coisa muito comum é com relação ao banco de horas de sono. As pessoas pensam assim, durante a semana eu durmo pouco, mas final de semana eu me recupero. E isso não existe. Se tem uma coisa que é irrecuperável, é o sono. Todo minuto de sono perdido, a gente nunca mais vai encontrar ele na vida, né? Então, a gente não consegue se recuperar. As consequências na saúde já foram estabelecidas. Uma pessoa que dorme pouco durante a semana, ela não vai recuperar a proteção da sua saúde dormindo muito durante o final de semana. Então, isso são alguns mitos entre esses outros que a gente comentou aqui. Agora vamos falar sobre tratamentos. Existem várias causas, vários motivos, e os tratamentos vão desde cirurgia até colocar aqueles aparelhos na boca, aquela máscarazinha. Exatamente. Quais são? Então, é por isso que é muito importante uma equipe multidisciplinar que vai avaliar corretamente o paciente e conduzir cada caso, porque alguns pacientes a gente tem um pouco mais de liberdade, de oferecer liberdade para o paciente decidir sobre o tipo de tratamento que vai seguir, mas na grande maioria das vezes a gente tem que dividir os pacientes com relação à indicação adequada, né? Então, sim, nós temos cirurgias, desde cirurgias feitas com médicos que vão envolver a região nasal, a região da garganta, né? Cirurgias realizadas por um dentista especializado, que é um cirurgião bucomaxilofacial, que ele vai reorganizar essa relação óssea da mandíbula com a maxila, né? Aquelas pessoas que têm o queixinho muito para trás, pouco espaço para a língua. Então, reorganizar a arcada do paciente, isso pode ser uma possibilidade de tratamento bem efetiva. O CPAP, que é a máscara realmente, é uma máscara que através de um aparelho empurra ar para dentro, afasta o tecido da garganta e o ar passa e a pessoa nessa hora que ela está, não é oxigênio, não é nada, é simplesmente uma pressão, né, positiva que empurra os tecidos e a pessoa passa a não ter as consequências da apneia. E aí, especificamente na minha área, que é o que eu faço há quase 20 anos, são os aparelhos intraorais, que muitas vezes substituem a máscara e algumas vezes são exclusivas de tratamento de pacientes específicos, né? Que são aparelhos que são encaixados nos dentes, são completamente individuais, personalizados. O meu aparelho não vai caber na sua boca, o seu não vai caber na minha, então a gente tem que fazer com um dentista especializado, totalmente sob medida. Hoje a gente tem recursos digitais para personalizar esses aparelhos e são usados exclusivamente durante o sono para avançar a mandíbula e deixar a boca fechada. Então, aquilo que acontece quando a gente relaxa, do queixo cair, a boca abrir um pouquinho e a região da garganta obstruir, não vai acontecer por esse dispositivo, que é um dispositivo mecânico, né, que avança a mandíbula e acaba recuperando o espaço físico e tensionando, né, esses tecidos moles. E aí, o ar vai passar com mais facilidade, é um tratamento muito eficiente. O ronco é quando nós aspiramos o ar, né? Sim. É sempre quando aspira. E o CPAP, ele está ali colocando uma pressão de ar. Exato. Isso não dificulta o expirar?
Não, claro, a gente precisa ter um controle geral do paciente, assim, um paciente, a gente fala assim, um nariz que não funciona bem precisa ser tratado, né? Então, um nariz que tenha desvio de septo, que tenha obstrução, um paciente com muita rinite alérgica que vai causar obstrução nasal, pode ter essa dificuldade pela pressão do ar. Mas a inspiração e expiração acontecem naturalmente. Existe, claro, uma adaptação, um período de adaptação, mas ele não interfere de forma nenhuma na respiração. Então, controlado todos os outros fatores que existem, sim, fatores que dificultam a adaptação do CPAP, principalmente esses que eu mencionei, em relação a questões nasais, mas superado essas dificuldades, ele funciona muito bem, ele é considerado um tratamento padrão ouro, né? Os pacientes melhoram muito. O calcanhar de Aquiles do CPAP, né? Da máscara, a nossa grande dificuldade é a adaptação, porque realmente não é para qualquer paciente, não são todos os pacientes que se adaptam a dormir com algo no rosto, com um elástico preso na cabeça. Então, realmente eles estão evoluindo muito, tem muitos dispositivos como esses que estão mais confortáveis, mas eles ainda são limitados no quesito conforto. Quando a gente compara com o aparelho intraoral que vai dentro da boca, a grande maioria dos pacientes tem mais facilidade de se adaptar e se queixam menos do desconforto. Tá. Mesmo sendo algo dentro da boca, é mais confortável do que a máscara. Na grande maioria das vezes é o que o paciente relata, né? Aquele encaixe. Ele se assemelha muito a uma placa de bruxismo, que encaixa perfeitamente nos dentes, né? Mas ele é duplo, é em cima e embaixo, claro que dá um pouquinho mais de desconforto, a gente tem que cuidar possíveis efeitos colaterais, questões dentárias, então claro que não é uma coisa simples, exige um acompanhamento, né? Infelizmente, como tudo hoje a gente encontra na internet, às vezes pronto para comprar, e isso está contraindicado, a gente sabe que está muito efeito colateral, então tem que ser personalizado e acompanhado por um dentista especializado nessa área, com experiência. Mas normalmente ele é mais confortável pelo volume que o outro dispositivo gera, né? Sendo fora da boca, amarrando, precisando de uma tomada, um equipamento. Muita gente até nem se queixa do conforto, do desconforto da máscara, mas se queixa da dificuldade de transporte, tem que levar uma maleta, vai viajar, tem que estar com aquilo, tem que ter uma tomada perto. Enquanto o aparelho intraoral você coloca na boca, por exemplo, num avião, e ninguém nem percebe que você está com aquilo na boca, né? Porque ele é bem discreto mesmo. Existe alguma relação entre ronco e bruxismo? Existe sim uma relação, isso está sendo muito estudado, né? Tem vários estudos que mostram essa relação, a gente já conhece isso principalmente com a apneia do sono, né? E nem sempre ela existe, às vezes a pessoa só arranja os dentes, só faz o bruxismo e não tem a apneia do sono, mas em algumas situações ela acontece junto. Quando ela acontece junto, a gente vê que primeiro o paciente tem um evento de apneia, então ele tem uma obstrução, né? Então ele está tentando dormir, ele ronca, tem a dificuldade de passagem do ar, isso gera um estresse emocional, né? Um despertar transitório, como eu mencionei. Então, a pessoa não chega a acordar, a se lembrar, não fica consciente disso, mas faz com que ela tenha algum movimento na boca, porque ainda bem, né? Para a gente não morrer e parar de respirar, o organismo sai daquela fase do sono e a pessoa tende a ter alguns movimentos na boca e aí ela pode ranger o dente, apertar, às vezes, o dente pós-apneia do sono. Existe o contrário também, a gente sabe que existe, é menos comum, mas tem pessoas que primeiro rangem o dente, depois faz a apneia do sono, e às vezes os eventos estão isolados, né? Mas a gente vê muito comum, e a notícia boa é quando a gente tem um paciente que tem apneia do sono, bruxismo e ronco, a gente consegue aí sim uma indicação ainda maior do aparelho intraoral, a gente vai usar essas placas justamente para tratar tudo isso. Então, a pessoa vai estar protegendo os dentes, se protegendo do bruxismo e vai estar tratando o ronco e a apneia do sono. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso programa. Temos ainda mais alguns minutinhos, mas eu vou dar um recado para quem está nos assistindo. Você pode entrar em contato através do meu Instagram, do número que está na tela, e pedir para entrar no grupo VIP do Papo de Terapeuta.
Ali é um grupo de WhatsApp onde você vai receber dicas exclusivas, pode interagir comigo, pode enviar perguntas para os convidados, pode fazer ali o seu questionamento, pode até sugerir novos assuntos ou convidados para a gente trazer aqui no nosso Papo de Terapeuta. Estou esperando você lá. Doutora, eu gostaria que você desse aquele recado que é essencial. Qual é a informação que quem está nos assistindo precisa prestar atenção? O que eles precisam fazer? Perfeito, eu acho isso fundamental. Assim, eu acho que o principal é não negligenciar o ronco. Então, o ronco não é um assunto cômico, uma piada para a gente fazer lá no momento que a gente está sentado no bar. Podemos até fazer piada sobre isso, mas a gente não pode negligenciar o ronco de forma nenhuma. O ronco pode ser o sinal de uma doença mais grave, que é a apneia do sono, e a apneia do sono gera muitas consequências para a saúde da pessoa, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC. Então, é um problema de saúde sério, tem consequências no dia. Então, busque uma avaliação, né? E diante de uma avaliação completa, uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados e especializados fazer o tratamento correto, porque isso é qualidade de vida, né? Então, a gente precisa dormir bem para conseguir fazer todas as atividades do dia a dia e faz parte de um quadro geral de saúde. E pratique a higiene do sono. A higiene do sono são aquelas regrinhas básicas que a gente tem que executar antes de dormir, né? Que vão desde não mexer no celular, que hoje é um hábito péssimo que a gente tem, controlar som, controlar temperatura, luminosidade, não jantar muito próximo à hora de dormir. Eu acho que esse é a dica para a saúde. Hoje em dia a gente está trabalhando muito sobre isso em cima de saúde, dieta, e o sono, a qualidade do sono tem que estar incluída nessa lista. Que bom. Doutora, foi um prazer te receber aqui no Papo de Terapeuta. Adorei o nosso papo. Muito obrigada, o prazer foi meu. E até o próximo Papo de Terapeuta. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, Que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.